Bom dia, alunos. Vamos para a nossa segunda aula de tópicos especiais em ciências humanas em sociologia. A gente permanece no nosso objeto de conhecimento, clássicos da sociologia. E a gente hoje vai entrar em uma obra específica do Max Weber, essa obra chamada Economia e Sociedade. Nessa foto, eu trouxe aqui uma imagem do próprio Max Weber e da sua esposa, Marianne Weber, porque é ela que foi responsável por reunir e organizar os escritos que o Max Weber tinha deixado, visto que Economia e Sociedade é uma obra que foi publicada póstumamente. Então, o Weber já tinha falecido e a Marianne organizou e publicou essa obra após o seu falecimento. Então, o Max Weber ele estava preocupado, em demonstrar a especificidade das ciências sociais. Então, não sei se vocês lembram da discussão do Durkheim e do Auguste Comte, que são dois autores que faziam uma comparação das ciências sociais com as ciências naturais, o Comte chamando inclusive as ciências sociais, a sociologia propriamente de física social, o Max Weber não compartilhava dessa perspectiva de que as ciências sociais e as ciências naturais poderiam caminhar de forma paralela, digamos, seguindo os mesmos preceitos. Então, ele considerava que as especificidades das ciências sociais deviam, sim, ser levadas em consideração e de forma séria, né? Entendendo sempre que os indivíduos são sujeitos históricos, então ele também presta atenção no papel que a história representa, né? Então, a gente não pode deixar nunca de lado o contexto histórico que esse indivíduo aqui está vivendo, né? Então, sempre pontuar qual é a historicidade desse indivíduo. E a outra característica importante da teoria weberiana é os condicionantes recíprocos, ou seja, então ele pega os diversos elementos da sociedade e ele diz que esses elementos estão cruzados, né? Estão em cruzamento, de forma que a religião poderia vir a influenciar a economia, a política vir a influenciar a cultura influenciar a política. Então, esses condicionantes, eles eram variados e existiria uma multiplicidade de possibilidades de influência, né? Diferentemente, por exemplo, do Karl Marx, que coloca a economia como o grande condicionante das outras esferas da vida, aqui o Weber não. Então, o Weber considera que você conseguiria, por exemplo, estabelecer uma rede de conexões múltiplas, né? Os fatores são diversos. Você pode ter um fator econômico influenciando outros elementos da vida social. E é por isso que ele é chamado, e ele caracteriza a sua teoria de sociologia compreensiva, porque o intuito dele era justamente compreender as ações sociais desses indivíduos. E por ação social, ele delimita, né, já que não são todas as ações que podem ser consideradas ações sociais, as ações sociais são, portanto, todas aquelas que têm um significado. Então, o que ele estava querendo saber, o que ele estava querendo buscar, quais são as motivações desse indivíduo. Então, aqui a gente também consegue colocar uma outra diferença entre ele e o predecessor, o Durkheim, porque o Durkheim ele era considerado um holista metodológico. E aqui a ênfase que o Max Weber dá no indivíduo, então a gente tem um teórico que se pauta pelo chamado individualismo metodológico,
Ou seja, então ele entende que para entendermos o todo, devemos prestar atenção, mas prestar atenção em quem? Então, da forma como ele entende a teoria social, esse indivíduo deveria ser o foco a fim de ser compreendido, ou seja, quais são as motivações que levam ele à frente, que levam ele a agir, quais são os significados que ele coloca nessa ação. E sempre lembrando que o significado aqui é entre duas ou mais pessoas. É necessário que tenha uma terceira pessoa, um outro referencial, né? Então, porque se você pensa o significado para esse indivíduo aqui que está agindo, se ele age sozinho apenas para ele, não é considerado ação social. A ação social é toda aquela que tem um significado e que o agente está preocupado com a forma que os outros vão reagir àquela ação que ele desempenha. E para isso, ele estabelece, né, o conceito de tipos ideais, também para tratar das ações sociais. Então, ele vai traçar aqui 4 tipos ideais para falar especificamente das ações sociais. Hoje a gente não vai entrar especificamente nesses 4 tipos ideais, mas para vocês já estarem cientes, né? Então, ele estabelece aqui essa ferramenta metodológica, esses tipos ideais que são o quê? Abstrações conceituais. Abstrações essas que serão operacionalizadas pelo sociólogo, pelo cientista social. Esses tipos ideais, eles não existem na prática, né? Eles são tipos puros, eles são modelos. Então, o sociólogo utiliza dessa abstração de forma a explicar os fenômenos que ele está observando. Então, na aula de hoje, a gente vai focar nessa obra chamada Economia e Sociedade. Aqui na imagem a gente tem o volume 1, mas é uma obra publicada em 2 volumes, é uma obra super extensa, uma obra de difícil leitura, mas provavelmente por conta desse caráter póstumo, né, da obra, então não teve como o próprio autor editar e cortar determinadas passagens. Então é uma reunião de textos que ainda não haviam sido publicados e que foram em alguma medida ali organizados, mas obviamente que uma organização pautada pelo olhar de uma outra pessoa, no caso a esposa do Weber, a Marianne Weber. Não foi como se ele tivesse escrito de forma linear, depois tivesse passado por um processo de edição do próprio autor. Então, essa obra, ela se pretende como um tratado de sociologia geral. Quando a gente fala de sociologia geral aqui, ou quando a gente estabelece isso enquanto um tratado, porque diversos aspectos são abordados nessa obra. Né? Então, ele vai falar sobre a posse de terras, ele vai falar sobre a religião, ele vai falar sobre o poder, ele vai falar sobre as formas de dominação, ele vai estabelecer as categorizações das ações, dos tipos sociais das ações, dos tipos ideais das ações sociais. Então, é de fato um tratado, ele aborda vários aspectos da vida em sociedade. E ele aborda tudo isso para tentar enfatizar isso aqui, a originalidade da civilização ocidental. Quando eu chamo a atenção de vocês aqui para esse termo, originalidade, é por um aspecto que eu com frequência chamo a atenção de vocês, que é a forma como a gente conhece a vida, a forma como a civilização ocidental se organiza atualmente, não foi sempre assim e não é a única possível, né? Então isso tem que ser enfatizado porque às vezes a gente toma como dado e a gente naturaliza algo que também é construído. O que? O nosso tipo de vida, né? O nosso modo de vida também é historicamente construído. E o Weber, ele é muito feliz
na elucidação desse ponto, né, do quanto que a civilização ocidental se diferencia das outras formas de organização social que existiram até aquele momento. Então, aqui, como eu já abordei com vocês, o Weber trabalhou nesse volume, né, até o final da sua vida, mas ele só foi publicado póstumamente por sua esposa, Marianne Weber. Já no primeiro capítulo dessa obra, aparece como conceito fundante da teoria sociológica de Weber a categoria de ação social, considerado por ele como objeto da sociologia. Então, para ele, só deveria fazer parte da lente sociológica a ação social. E vamos sempre lembrar que quais são as ações dos indivíduos que são consideradas ações sociais, todas aquelas que têm um sentido, né? Não são todas, são aquelas que têm um sentido. Ixi, ficou meio feio aqui, vamos ver se eu consigo retomar. Sentido, ou seja, o agente tem uma motivação por trás daquele ato, sempre, sempre, sempre considerando a forma como aquele ato vai ser recebido, recepcionado, interpretado por outras pessoas também. Não basta apenas esse nosso agente aqui ter um sentido, a gente tem que entender que para o nosso agente importa sim o que a outra pessoa aqui vai pensar a respeito da ação que ele acabou de desempenhar, né? Mas, vou retomando, então, a ação social é por ele considerado, pelo Weber considerado, o objeto da sociologia. E aqui aquilo que eu também já tinha comentado com vocês no slide passado, por essa razão, a sua teoria inaugura o chamado individualismo metodológico, ou seja, o foco da análise será a partir do indivíduo. Quando eu falo a partir, não significa que vai se prender exclusivamente no indivíduo, mas ele vai inicialmente prestar atenção no indivíduo. Aqui no caso da teoria weberiana, na motivação, no sentido que o indivíduo implica naquelas ações que ele realiza. Então, retomando, na ótica weberiana, a sociologia é essencialmente hermenêutica, ou seja, ela está em busca do significado e dos motivos últimos que os próprios indivíduos atribuem às suas ações. É neste sentido que a sociologia é sempre compreensível. Isso eu acho que é de fácil entendimento, né? Então, a partir do momento que o analista está querendo entender qual que é o significado que as ações têm para quem as realiza, quais são os motivos que as pessoas têm para realizarem tal coisa, então você está querendo compreender, né, como que se dá individualmente aquela cadeia de atitudes, digamos assim, né? Então, ou seja, a ideia do Weber é que a sociedade como totalidade social é o resultado das formas de relação entre seus sujeitos constituintes. Então, lembra que eu falei que, ainda que ele inicie a análise pelo indivíduo, ele não se restringe ao indivíduo. Obviamente que depois ele vai se interessar aqui pela totalidade social, né? Então, tomando como ponto de partida a compreensão da vida social e o papel do sujeito. Então, de novo, esse indivíduo aqui, ele é o ponto de partida, ele não é o ponto de chegada da nossa análise. Então, agora eu vou passar a leitura de alguns trechos dessa obra, Economia e Sociedade, da mesma forma como eu fiz na aula anterior, né? Para a gente ter contato com a forma de escrita do autor e ter contato com a obra propriamente dita. Então, vamos lá. Inicialmente, ele coloca aqui como o objeto da sociologia. Então, vamos entender. Então, abre aspas para o Max Weber. Deve-se entender por sociologia
no sentido aqui aceito dessa palavra, empregado com tão diversos significados. Aqui eu já vou fazer uma pausa, porque vocês têm que se lembrar que era um momento que a disciplina estava em disputa, né? Então, quando ele coloca aqui tão diversos significados, era porque a disciplina ainda estava em construção, enquanto disciplina autônoma propriamente dita. Mas, retomando então, deve-se entender por sociologia uma ciência que pretende entender, que pretende interpretando o quê? A ação social, para desta maneira explicá-la casualmente em seu desenvolvimento e efeitos. Por ação, deve-se entender uma conduta humana que pode consistir num ato externo ou interno, numa condição ou numa permissão, sempre que o sujeito ou os sujeitos da ação envolvam-na de um sentido subjetivo. A ação social, portanto, é uma ação em que o sentido indicado por seu sujeito ou sujeitos refere-se à conduta de outros, orientando-se por esta em seu fortalecimento. Tá bem errado aqui, vocês ignorem, por favor, essa última palavra. Peço perdão para vocês. Mas no restante desse parágrafo já fica bastante claro aquilo que eu também já tinha falado para vocês a respeito do intuito da sociologia e do que ele entende por ação. Então, aqui, a ação é tudo aquilo que o sujeito atribui um sentido, independente se essa conduta aqui que a gente está analisando é uma conduta externa ou interna, porque ele também está falando em pensamentos. A gente também tem que considerar que aquilo que as pessoas pensam faz parte ali de todo um sistema de valores a ser considerado por nós também. Vamos para o próximo trecho. Então, o sentido como definidor da ação. Vamos lá. Por sentido, entendemos o sentido subjetivo, indicados pelo sujeito da ação, seja existente de fato, num caso historicamente dado, como média e como aproximação numa determinada massa de casos, ou seja, como se fosse uma média dos comportamentos padrões daquela sociedade, ou construídos, aqui ele já lança a mão do conceito, né? Construídos num tipo ideal, com atores deste caráter. Lembra o que é o tipo ideal? É uma espécie de modelo, uma espécie de abstração pura da ideia que ele quer representar. Não se trata, de forma alguma, de um sentido objetivamente justo, ou de um sentido verdadeiro, fundado metafisicamente. Os limites entre uma ação com sentido e um modo de conduta simplesmente reativo, como aqui denominaremos, o que não está unido a um sentido subjetivamente indicado, são inteiramente elásticos. Uma parte muito importante dos modos de conduta de interesse para a sociologia, especialmente a ação puramente tradicional, acham-se na fronteira entre ambos. Então, aqui ele lança mão de um dos tipos ideais que ele estabelece em relação às ações sociais. E isso aqui é importante quando ele fala aqui, ó, acham-se na fronteira. Por quê? Porque as ações sociais não são não são encontradas da forma como estabelece o conceito de tipo ideal. Normalmente é uma mistura, tem sempre um deslize, digamos assim. Uma entra no terreno da outra. E aí, continuando, abre aspas para o Max Weber ainda. Toda interpretação, como toda ciência em geral, tende à evidência. A evidência da compreensão pode ser de caráter racional, é neste caso bem lógica, bem matemática, ou de caráter empático, afetivo, receptivo, artística. No domínio da ação, é racionalmente evidente, sobretudo, o que de sua conexão de sentido se compreende intelectualmente de um modo diáfano e exaustivo, e a evidência, empatia da ação quando se revivencia plenamente a conexão de sentidos vividos em relação a ela, racionalmente compreensíveis, isto é, neste caso,
captáveis em seu sentido intelectualmente de um modo imediato e unívoco. São, sobretudo, e no mais alto grau, as conexões significativas reciprocamente referidas, contidas nas proposições lógicas. O Weber, ele escreve de uma maneira um pouco truncada, principalmente nesse texto que não passou por um processo de revisão do próprio autor, né? Então, por vezes a gente lê uma frase e não entende, parece que está faltando um verbo, está faltando uma finalização e é compreensível, né? Mas vamos retomar aqui alguns pontos que eu já tinha tocado. A questão da reciprocidade entre os referentes. Então, os contextos se informam mutuamente, mas a gente tem que pensar na forma como a gente compreende e nos sentidos que são intelectualmente perceptíveis, né? Seja de forma imediata e sem possibilidade de confusão, né? De equívocos. Então, isso aqui a gente tem que se lembrar, que eu falei com vocês alguns slides para trás. E aí, mais um trechinho aqui para vocês. O método científico, abre aspas, o método científico, que consiste na construção de tipos, então ele também estabelece que o fato de ele construir tipos ideais, na verdade, é uma característica do próprio método científico. O que ele está fazendo é apenas utilizar-se dessa metodologia para agora fazer ciência social. Então, o método científico, que consiste na construção de tipos, investiga e expõe todas as conexões de sentido irracionais, afetivamente condicionadas, do comportamento que influem na ação como desvios de um desenvolvimento da mesma, construído como puramente racional segundo fins determinados. Este procedimento não deve, pois, ser interpretado como um preconceito racionalista da sociologia, mas somente como um recurso metódico, e muito menos, portanto, como se implicasse a crença de um predomínio racional da vida, pois nada nos dá o menor indício para sabermos até que ponto na realidade as ações reais estão ou não determinadas por considerações racionais dirigidas a fins determinados. Ele aqui novamente está fazendo uso de um outro tipo ideal de ação social, a ação racional, nesse caso aqui, direcionada a valores, mas o que nos cabe nesse momento analisar, né, é a questão de ser um recurso, né, e o fato de que ele já está ainda, o Weber, ele leva muito em consideração o tanto que as sociedades ocidentais capitalistas são racionalizadas, né? Eu comentei com vocês na aula número 1 o tanto que ele leva em conta essa abrangência da racionalidade em todas as esferas da vida, chegando ao ponto, inclusive, de ter efeitos perniciosos, né? Então, algo que tem o intuito de levar a uma maior eficiência, uma maior eficácia, uma maior organização em todas as facetas da vida, por vezes pode levar a um resultado antagônico, que é o caso, por exemplo, de algumas expressões da burocracia e o tanto que ela fica enjaulada, ela se enrijece de tal maneira que não consegue se adaptar. E aí os meios e os fins um pouco que se invertem, né? E aí é um pouco o que ele trata aqui nessa última oração que está entre parênteses, né? Então, não se pode negar a existência do perigo de interpretações racionalistas em lugares inadequados. Por que que ele chama a atenção para isso? Porque a partir do momento que ele estabelece 4 tipos ideais para as ações sociais, você deveria, portanto, analisar. Então, ele tem aqui 4 tipos. 4 tipos ideais. 1, 2, 3, 4.
você não poderia analisar um determinado tipo ideal a partir de uma lógica que não fosse característica àquele determinado tipo, né? Então, não adiantaria, por exemplo, você pegar as duas ações racionais aqui e analisar pela ótica de uma ação tradicional, da mesma forma como uma ação afetiva não poderia ser abordada pela ótica de uma ação racional estritamente. Então, tinha que ser levada em conta também essa perspectiva. E mais um trechinho para a gente já se encaminhar para o final da nossa aula, né? Então, ele coloca aqui, vamos lá, abre aspas. Explicar significa, deste modo, para a ciência que se ocupa do sentido da ação, qualquer a ciência que se preocupa com o sentido da ação, segundo ele, a sociologia, né? Então, aqui ele está falando o que significa explicar para qual ciência? Para a sociologia. Retomando, explicar significa, deste modo, para a ciência que se ocupa do sentido da ação, algo assim como captação da conexão de sentido, em que se inclui uma ação já compreendida de formatação em termos de seu sentido subjetivamente indicado, o que vem a ser uma ação em formatação no seu sentido subjetivamente indicado. Ele está apenas querendo dizer o que o sujeito indica como motivo para aquela ação que ele realizou. Qual é a conexão de sentido e como é que essa ciência vai captar essa conexão de sentido. Em todos esses casos e também nos processos afetivos, entendemos por sentido subjetivo do fato, inclusive a conexão de sentido, o sentido indicado. De novo, sentido subjetivo do fato é aquilo que o sujeito indica como sendo um sentido conectado àquela ação. Por fim, a questão da causalidade. Retomando, abre aspas, toda interpretação persegue a evidência, mas nenhuma interpretação de sentido, por mais evidente que seja, pode pretender, graças a esse caráter de evidência, ser também a interpretação causal válida. Como em toda hipótese, é indispensável o controle da interpretação compreensiva dos sentidos. Então, um dos aspectos importantes do conhecimento científico é essa característica do controle, né? Tanto do procedimento como dos resultados obtidos. Então, a direção que manifeste a realidade. Chamamos motivo a conexão de sentido que aparece para o ator ou observador, como o fundamento com sentido de uma conduta. Então, fundamento, conduta. Dizemos que uma conduta que se desenvolve como um todo coerente é adequada pelo sentido, na medida em que afirmamos que a relação entre seus elementos constitui uma conexão de sentido típica, ou como costumamos dizer, corrente. Aqui novamente tem um errinho. Em termos dos hábitos mentais e afetivos médios. Então, o que ele está chamando a atenção aqui para a gente, né? Para os motivos, para o fundamento daquela conduta. Como é que aquele ator, que aquele indivíduo vai justificar aquela ação que ele desempenhou. Então, vocês viram nesses trechinhos como que é a linguagem dessa obra, né? Então, eu vou pegar aqui aquele slide do livro. Então, como que essa obra, ela é de difícil leitura, nem sempre ela traz os conceitos de forma clara, mas ela é super interessante. E, de novo, aqui é um tratado de sociologia geral. Ele aborda quase todos os fenômenos da vida social daquela civilização ocidental que ele estava observando naquele momento. E dessa maneira a gente finaliza a nossa segunda aula de tópicos especiais e eu
reitero a importância de vocês acompanharem as postagens no AVA e também utilizarem o fórum de dúvidas. Então, vocês vão observar que nas disciplinas de tópico, cada disciplina possui o seu chat, o seu fórum de dúvidas específicos, e durante as aulas nós temos também o chat. Façam uso do chat, né? Se a ferramenta do ensino à distância nos permite essa forma de interação, por que não utilizá-las, né? Então, eu reitero aqui, reforço a importância. Tudo bem? Então, muito obrigada e até a próxima.